Oi, gente, eu me chamo Laureane Silva, esse é o meu canal de devocional com uma nova programação. Agora os nossos vídeos são às segundas-feiras, às 18 horas, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é Laureane Silva Oficial e se inscreve também no meu canal de vlog, o link sempre fica aqui na descrição do vídeo. Além dos vídeos, a gente também tá lançando aí uns shorts bem legais durante a semana. Acompanha a gente aqui, se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação, tá certo? Vamos ao vídeo. Mateus 19, 29, Jesus diz que aquele que deixar pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs, terra, casa, por amor dele, receberá 100 vezes mais e também a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para aquele que deixam. Hoje vamos falar sobre a necessidade de deixar. E eu tenho refletido muito sobre isso, principalmente porque aqui em Mateus ele fala sobre deixar aquilo que mais nos apegamos emocionalmente, aquilo que nos prende em nossas emoções, que é a família, que é a nossa terra, a nossa pátria, a nossa casa, aquilo que é nosso, os nossos bens. E isso é desde lá a criação do mundo. Quando Deus ele cria Adão e Eva, ele diz assim, ó: deixará o homem os seus pais e unir-se-á à sua esposa. Desde o início, quando o homem ele vai formar uma nova vida, ele tem que deixar as suas raízes, aquilo que ele está preso emocionalmente. E pensando em deixar, eu lembrei de alguém, de uma história bíblica que também teve que deixar a sua terra, a sua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar. Terá, pai de Abraão, ele teve em seu coração, após a morte do seu filho Arã, que ele deveria deixar a sua terra e ir para Canaã. Deus já queria levar a família de Abraão para Canaã desde o seu pai Terá. Essa vontade nasceu dentro do coração de seu pai. Só que Terá, ele tinha perdido seu filho Arã, o pai de Ló. E ali Terá, ele se muda, provavelmente impulsionado por fugir daquelas emoções, daquelas lembranças. Só que no caminho, Terá, ele encontra uma cidade chamada Arã, que era o mesmo nome do seu filho falecido. Lá, Terá estabelece morada e morre naquela terra, sem chegar ao seu destino final, que era Canaã. Deus, com o intuito de levar Abraão para Canaã, fala ao coração de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu mostrarei. Mais uma vez, Abraão teria que deixar tudo para seguir o propósito de Deus. A promessa que era para ser cumprida na vida de Terá não se cumpriu, porque ele estava preso em suas emoções, em seus lutos, em suas inseguranças, em seu medo. A dor de Terá paralisou ele no caminho do seu propósito. Quantos de nós somos paralisados no meio do caminho do nosso processo? Muitos de nós chegamos num caminho que é parecido com o lugar que é aquele que Deus nos prometeu e resolvemos ficar por ali. Porque apesar das dificuldades, ali está bom. Mas no fundo, o que verdadeiramente paralisou você no meio do processo foram os medos, as incertezas, as inseguranças, as emoções. Deus, ele tem uma promessa. Deus, ele tem um propósito e ele quer cumprir esse propósito. Assim como ele queria cumprir o propósito na vida de Terá, de chegar à terra de Canaã. E Terá, ele paralisou no meio do caminho, não foi até o seu destino final por causa que ele estava preso em suas emoções. Deus também, ele tem um propósito em nossa vida ao qual nós podemos não viver por estar preso em nossos medos, em nossas inseguranças, em nossas próprias emoções. Porém, Abraão, ele viveu a promessa, porque ele estava disposto a deixar. E aí a gente pensa, mas Abraão não estava numa terra que era dele, de fato, mas a Bíblia relata em Gênesis 12, versículo 5, que ali Abraão tinha sido abençoado. Ali a família de Abraão tinha aumentado, seus bens tinham aumentado, e quando Abraão sai, ele leva tudo que ele tinha adquirido naquela terra. Abraão sai de algo que era dele, sim, para viver algo que é de Deus.
É isso que Deus requer de nós, deixar o nosso para viver o dele. E eu tenho refletido muito nessa palavra ultimamente. O que nós precisamos deixar? O que tem nos impedido de viver a promessa de Deus? Vícios, pecado, emoções, traumas, ressentimentos, dores, apegos sentimentais, o que tem ocupado teu coração e tomado o lugar de Deus na tua vida. E eu tava lembrando que quando eu vim pra cá, para o lugar, depois que eu casei, onde eu moro hoje, era a aparência de retrocesso. Eu ouvia muitas pessoas dizendo que aqui eu iria paralisar. Porém, eu lembrava da palavra que Deus disse a Josué: onde pisar a planta dos vossos pés, abençoado serás. Então, o tempo passou. Já vou fazer 7 anos de casada. Deus, ele me abençoou, me prosperou, transformou o meu deserto em um jardim secreto. E hoje eu digo assim que eu moraria aqui a vida inteira. Porque onde eu for, eu sei que a presença de Deus, ela estará comigo, e o que me basta, o que me é suficiente é a presença de Deus. Moisés, sabendo disso, quando ele está ao ponto de alcançar Canaã, de alcançar a terra prometida, ele diz assim: eu só vou se a tua presença for comigo. Se a presença de Deus não for nenhum lugar, por melhor que ele seja o lugar da tua promessa, não vai fazer sentido nenhum para você. E analisando toda essa situação sobre a presença de Deus, eu tenho lembrado muito daquele louvor de Diante do Trono, tua presença. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou altas montanhas, não importa. O que faz o meu dia ter cor é a certeza da tua companhia. Não importa o mais fundo que você for, o pior lugar que você esteja. O que vai fazer a diferença, o que vai dar sentido, é a presença de Deus. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente chega em um determinado lugar, né? Seja um lugar físico, ou um lugar emocionalmente falando, ou uma posição de trabalho, ou a gente chega em um lugar em que a gente meio que se acomoda na nossa vida. Porque ali a gente tem o quê? Conforto, a gente tem provisão, a gente tá comendo do maná. Não era assim no deserto? O povo não tinha presença, o povo tinha maná, o povo tinha coluna de fogo, o povo tinha nuvem, as roupas cresciam, tava tudo bem no deserto, mas o deserto não era morada. O deserto não era o destino final. Deus tinha algo muito maior. Só que quando se trata de viver a promessa, a gente tem que deixar. E aí mexe na nossa zona de conforto. E a gente não quer sair daqui, a gente não quer se esforçar, a gente não quer passar pelo desconforto, a gente não quer desapegar. E aí o que acontece? Apesar dali não estar tão bom, da gente saber que ali não é um lugar de morada, que ali é processo, que ali é passagem, a gente prefere, como terá, ficar no caminho. Por quê? Por causa dos medos, por causa das incertezas, por causa das feridas, das dores, do desapego. Quando se trata de promessa, para vivê-la, a gente tem que deixar como fez Abraão, conquistar como fez Josué. A gente precisa entender que para viver a promessa, a gente vai ter que se esforçar. Não é na zona de conforto que venceremos a batalha. No tempo de viver a promessa, Deus olha para Josué e diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei. Não vai ser sem esforço, sem ânimo, sem alegria que conseguiremos a vitória, que chegaremos ao lugar do nosso propósito. A gente tem que levantar, se desapegar, deixar e ir na certeza de que Deus, ele nos ajudará. Às vezes parece que é muito maior do que nós, parece que é muito maior do que a gente está preso emocionalmente às coisas, às pessoas, aos lugares, mas a gente tem que levar a certeza de que Deus nos ajudará a passar pelo processo. E como ele disse em Mateus, que ele vai retribuir, vai ser muito melhor.
vai ser 100 vezes melhor. Ele vai dar 100 vezes mais do que aquilo que você deixou. E no final tem uma recompensa, a vida eterna. Vai valer a pena. Tudo que eu quero dizer para você é, deixe e vai. Porque a presença, ela já é suficiente. Diga para Deus, eu só fico se a sua presença ficar, eu só vou se a sua presença for, porque a tua graça, Senhor, ela me basta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.